Pare de falar e comece a ouvir. A decisão que te reconecta com o essencial. Imagine por um instante que tudo ao seu redor ficasse em silêncio. Não o silêncio comum, mas aquele silêncio profundo, quase sagrado, capaz de revelar verdades que você tem evitado ouvir. Agora pense, e se, nesse exato momento, Deus estivesse falando diretamente com você, mas a correria da vida tivesse abafado completamente a sua voz? Essa pergunta não é apenas provocadora, ela é um espelho colocado diante da alma. Porque, quando a gente admite que talvez tenha se acostumado ao barulho, percebemos que não foi Deus quem se calou, fomos nós que nos perdemos no ruído. Essa verdade chega de forma suave, mas poderosa, como uma luz entrando pela fresta de uma porta fechada há muito tempo. E é nesse instante que a história começa, no despertar de uma consciência que estava adormecida, esperando o momento certo para voltar a sentir. A vida moderna transformou cada segundo em competição. São telas que piscam, notificações que tocam, pessoas que cobram, medos que pressionam. E, no meio de tudo isso, o coração tenta sobreviver, respirando entre uma urgência e outra. Esse barulho constante cria uma falsa sensação de que tudo precisa ser resolvido agora, como se houvesse uma corrida invisível acontecendo nos bastidores da mente. Mas existe algo mais profundo: quanto mais barulho, menos espaço para o sagrado. Deus nunca precisou gritar para ser ouvido, ele sempre escolheu o caminho da paz, do sussurro, da intuição suave que toca devagar. E essa é a virada emocional que começamos a enxergar. Você não está perdido, só está sobrecarregado. E nesse excesso de ruído, a voz que mais importa se torna quase imperceptível, até que você decide parar e buscar de novo o que realmente preenche. Quantas vezes você já sentiu que orava, mas parecia falar sozinho? Quantas vezes pediu uma resposta urgente e tudo o que recebeu foi silêncio? E, naquele silêncio, veio a dúvida: será que Deus esqueceu de mim? Mas e se, na verdade, o silêncio fosse exatamente a resposta? E se esse vazio momentâneo fosse o espaço necessário para que algo maior fosse preparado? Aqui começamos a ver o ponto de ruptura emocional. O que parece abandono pode ser, na verdade, proteção. O que parece demora pode ser construção. E o que parece silêncio pode ser direcionamento. A vida espiritual não acontece no ritmo da ansiedade, ela acontece no ritmo da maturidade. E, quando o coração entende isso, tudo começa a mudar. A fé deixa de ser peso e se torna força. A espera deixa de ser tortura e vira treinamento. E você percebe que não está sozinho, nunca esteve. Agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você se permitiu ouvir? Não ouvir pessoas, conselhos, opiniões, ouvir Deus. Quando foi a última vez que você desligou tudo ao redor e deu ao silêncio o valor que ele merece? Talvez a distância que você sente não seja real, mas apenas um desalinhamento de frequência. Assim como um rádio antigo precisa ser ajustado até encontrar o ponto exato da transmissão, a alma também precisa ser alinhada. Se estiver sintonizada no barulho, só haverá chiado. Mas, quando encontra o ponto certo, tudo flui. Será que você tem realmente escutado Deus, ou apenas esperado que Ele grite para te alcançar? Essa pergunta dói, mas transforma. Ela nos lembra que ouvir não é passivo. Ouvir é uma decisão, um ato de entrega, uma escolha consciente de abrir espaço para algo maior. Muitas vezes buscamos respostas em pessoas que não sabem nada sobre o que carregamos por dentro. Procuramos conselhos em quem não compreende nossas batalhas. Tentamos aliviar o peso do coração com soluções rápidas, atalhos emocionais, promessas vazias. Mas, no fundo, só Deus sabe o que realmente precisamos. E mesmo assim, é comum ignorar a única fonte capaz de trazer paz verdadeira. Essa é a segunda grande virada emocional, perceber que a resposta que você sempre buscou já estava ao seu lado. Mas a gente se acostuma a buscar longe o que está perto. E Deus, com sua paciência infinita, continua esperando o momento em que decidimos voltar a escutar. Não com pressa, não com desespero, mas com a certeza de que a voz dele não falha, não muda e não se cala diante de quem o busca de verdade. E aqui surge outra reflexão. Será que suas orações têm sido diálogos ou monólogos? Porque muitas vezes falamos tanto, pedimos tanto, reclamamos tanto, que esquecemos de deixar espaço para ouvir. Orar não é despejar medos, é abrir o coração. E ouvir Deus não exige ritual, exige sinceridade. Talvez você esteja confundindo silêncio com ausência, quando o silêncio é, na verdade, a linguagem que fortalece a fé. É no silêncio que o entendimento nasce. É no silêncio que a direção aparece. É no silêncio que a alma respira. E quando você aceita isso, a ansiedade perde força, o medo perde controle e a fé ganha espaço.
É por isso que tantas respostas chegam quando menos esperamos, não porque Deus se atrasou, mas porque finalmente paramos para ouvir. Existe uma verdade que poucos admitem. Muitas vezes, culpamos Deus pelas distâncias que nós mesmos criamos. Culpamos Deus pela falta de respostas, quando na verdade não deixamos espaço para ouvir as respostas que Ele já enviou. Culpamos Deus pelo peso da vida, quando é justamente nos pesos que Ele nos fortalece. Essa consciência não chega para acusar, mas para libertar. Ela revela que Deus nunca desistiu de você. Nunca ignorou sua dor. Nunca ficou indiferente às suas lágrimas. O que existe, na maioria das vezes, é uma desconexão emocional provocada pelo excesso de ruídos. E quando você reconhece isso, o coração se abre novamente. Porque não se trata de culpa, se trata de retorno. Retorno à fé, retorno ao silêncio, retorno à presença. Agora imagine você, ainda hoje, tirando alguns minutos para simplesmente parar. Sem telefone, sem telas, sem correria. Apenas você e Deus. Imagine esse encontro acontecendo no silêncio, como se a alma finalmente respirasse depois de tanto tempo. Sabe o que acontece quando você cria esse espaço? A presença dele se manifesta de maneiras que palavras não explicam. A paz chega primeiro, acompanhada daquela sensação que você não sente há tempos: eu não estou sozinho. Esse momento muda destinos. Transforma a mente. Desbloqueia respostas. E, mais do que isso, te reconecta com aquilo que sempre sustentou sua jornada: a fé. Porque a fé não se alimenta de barulho, ela se alimenta de intimidade. E agora surge a pergunta que fecha todo esse círculo emocional: você está disposto a voltar a escutar? Não no sentido religioso, mas no sentido íntimo, verdadeiro, profundo. Você está disposto a abrir mão do barulho para ouvir o essencial? Você está pronto para voltar à frequência que te sustenta? Porque Deus não deixou você órfão. Ele não te abandonou. Ele não se afastou. Quem se distanciou foi o coração, distraído pela pressa do mundo. Mas hoje, agora mesmo, você tem a chance de retomar esse vínculo. E essa decisão pode mudar completamente a forma como você enxerga seus desafios, seus medos e até mesmo sua própria história. Escutar é recomeçar. O simples ato de escutar Deus pode transformar a forma como você lida com tudo. A ansiedade perde força porque a alma encontra direção. O medo diminui porque a fé cresce. O vazio desaparece porque a presença dele ocupa o espaço que antes estava cheio de barulho. Deus não está distante, ele está disponível. Não está calado, está falando. Não está indiferente, está cuidando. Tudo o que falta é você decidir ajustar o dial da vida para ouvir de novo. E quando você faz isso, tudo recomeça: a esperança, a clareza, a força, a paz. O que parecia perdido se alinha. O que parecia confuso ganha sentido. O que parecia distante volta a pulsar dentro de você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, então talvez esse seja o sinal que você esperava. Um convite silencioso para retornar ao que é essencial. Hoje, tire alguns minutos para fazer isso. Não precisa ser longo, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Apenas diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E depois permita que o silêncio trabalhe. A paz virá. A presença virá. A resposta virá. E quando vier, você vai entender que Deus nunca se afastou. Ele apenas esperava que você escutasse. Antes de encerrar, deixe um gesto simples que pode fortalecer essa decisão dentro de você. Escreva a frase que simboliza essa nova sintonia: eu escolho voltar a escutar. Essa frase é mais do que um comentário. É uma escolha espiritual, emocional e consciente. E, se desejar continuar recebendo reflexões que fortalecem a fé, a mente e o coração, você pode se juntar a nós aqui. Mas o mais importante é isso: hoje você entendeu que Deus não te deixou. Foi apenas o barulho que te afastou. E agora, você está voltando a ouvir. Que essa decisão ilumine seus próximos passos.